Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus, nós estamos tendo mais um dia de rica oportunidade de estarmos aprendendo com a palavra de nosso Deus, amém? Hoje nós estaremos lendo João de número 11 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais 2 dias onde estava. E depois disso, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, e responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns lhes disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação?
ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, ele retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa, e continuavam procurando Jesus, e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas o chefe dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que o pudessem prender. Amém? Glórias a Deus por isso, meus amados. Aqui a gente vai dar ênfase sobre a ressurreição de Lázaro, algo muito profundo, onde Deus estava revelando o teu filho amado, que veio ao mundo para trazer vida e vida em abundância para o teu povo. Amém? Então em João 11 nós vemos aqui claramente o milagre da ressurreição de um amigo, que Jesus tinha por chamado Lázaro, onde ali aquele ambiente de tristeza, aquele ambiente de luto, de dor profunda, onde os familiares, os amigos estavam ali chorando pela perda de um grande amigo, e a decepção ali é radicalmente transformado por Jesus. Aqui ele é identificado como amigo e Jesus chorou, ao lado daquela família, daqueles amigos, por o sentimento daquele povo estar sofrendo, e Jesus foi comovido, pelo sofrimento do povo, mesmo sabendo que ele iria trazer a ressurreição de seu amigo. Então, olha só, de fato, o Senhor Jesus, ele é bom, meus amados, ele tem a glória e o poder sobre as tuas mãos para abençoar os teus filhos, Jesus tem o prazer de nos abençoar, meus amados. Nosso Jesus, que antes ele era o primogênito, ele era unigênito e passou a ser o primogênito, então logo ele é nosso irmão, nós somos irmãos de Jesus Cristo. Então nós temos que entender que ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Amém? Ele mostra ali como deve se comportar aqueles que amam a Deus e como devemos nos comportar para consolar e estender a mão ao próximo. Ele poderia ter simplesmente ali chegado, com a sua majestade, com sua glória, simplesmente chegando até o corpo de Lázaro e simplesmente falando: ressuscite Lázaro, mas não, ele teve um tempo, ele chegou, ele conversou, ele sentiu a emoção do ambiente, e ali ele trouxe algumas palavras a Maria e a Marta para que cresce que tudo aquilo que estava acontecendo nada mais era para ser glorificado o nome de Deus. Amém? Então, meus amados, aqui é algo profundo que eu e você temos que entender, que o nosso Deus muitas das vezes permite que o pior aconteça. Nós vemos hoje no nosso cenário mundial, onde tem uma pandemia que está matando milhares e milhares de pessoas. Nós estamos no extremo, sim. É algo muito profundo que está acontecendo, mas nós temos que entender que Deus está trazendo essas situações para que a humanidade possa mudar o teu rumo, que a humanidade possa voltar aos caminhos do Senhor, a buscar a Deus profundamente, buscar a Deus de todo o coração. Tudo que Deus permite acontecer, meus amados, nada mais é para que o povo se volte a Ele, a clamá-lo, a adorá-lo do jeito que temos que fazer perante a face de nosso Deus. Assim sempre foi, meus amados, assim sempre foi. Quando o povo se arrependia do mal, quando o povo começava a clamar a Deus, Deus se compadecia do povo, ia lá e resgatava da escravidão, resgatava da tristeza, trazia o povo para a bênção, o povo para a tua presença, onde Ele guardava, onde Ele abençoava. E assim é os dias de hoje também. O mundo está sofrendo porque o mundo estava caminhando por um caminho terrível, onde as famílias estavam sendo destruídas pelo pecado, onde as pessoas estavam se esquecendo de Deus, onde as pessoas só estavam ligando para as coisas físicas, terrenas, e se esquecendo que há um Deus que criou nós, que fez um sacrifício que é tão profundo de enviar teu filho, dar glória para se transformar em homem, em carne e osso, limitado para morrer por uma morte cruel, para trazer vida para mim e para você. E quando o povo se esquece desse sacrifício, se esquece da tamanha bênção que Deus disponibilizou por nós, logo Ele sim traz alguma situação para que o povo possa se arrepender e se converter dos teus maus caminhos. Então, meus amados, tudo que está acontecendo nada mais é para o homem se voltar para Deus. Sempre foi assim e sempre vai ser. Então busque em tudo que está acontecendo de ruim o melhor.
Deus está controlando todas as coisas, e Ele tem o poder de cessar essa praga a hora que Ele quiser. Basta simplesmente o povo se arrepender, basta simplesmente o povo buscar a glória de Deus, buscar a face de Deus, rasgar o coração por misericórdia, e certamente Deus vai ouvir e vai trazer sobre nós a restauração e o renovo sobre a nação. Amém? Que Deus te abençoe. Nunca se esqueça, meus amados, que aquele que busca a face do Senhor, o Senhor se compadece. Aquele que rasga o seu coração por arrependimento, buscando sim o conserto e o renovo da parte de Deus, Deus jamais desprezará. Amém? Assim como Jesus amava Lázaro, tinha amizade com Lázaro, sabia que era um homem bom, ali quando ele morreu, ele disse algo muito profundo aqui. Não, ele simplesmente dorme. Né? Ali os seus discípulos imaginavam que ele estava dormindo de fato, né? O dormir normal, natural, mas não. Ele estava morto, mas não para a morte eterna, e sim, ele estava dormindo. E ele trouxe ali, né, a ressurreição. Ele acordou Lázaro, né, daquela morte, não da morte eterna, mas da morte natural, e trouxe a vida novamente. Esse é o poder do nosso Deus, meus amados, que tem um poder sobre o céu, a terra, debaixo da terra, sobre os seres viventes, sejam espirituais ou sejam carnais. Todos nós estamos na mão desse Deus Todo-Poderoso, e Ele pode fazer o que Ele quiser. Então, vamos buscar a face de Deus, vamos buscar a presença de nosso Deus com integridade, vamos parar de perder tempo com as coisas fúteis e vamos colocar o nosso coração diante de Deus para que Ele possa se compadecer de nós, meus amados, porque os tempos estão ruins, mas aquele que está debaixo das mãos do Senhor, buscando arduamente a presença de Deus, com certeza, eu tenho certeza do que eu estou te falando, Deus vai se compadecer de você, Deus vai te alcançar, Deus vai te proteger e Deus vai abençoar a tua casa através da tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine nesse caminhar. Fique na graça e na paz de Jesus.